Shutterstock Music. Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de código. O meu nome é David Bernardo, sou instrutor na Escola de Condução Lei Drive e hoje iremos falar sobre sinalização luminosa. Antes de começarmos, para quem quiser seguir lá em casa, estamos na página 70, ok? É aqui que está o tema dos sinais luminosos. Para quem quiser participar em direto connosco, através ou via Skype, basta aceder ao link que está na descrição do vídeo, ok? Pessoal, vamos lá então falar um bocadinho sobre sinais luminosos. Em relação aos sinais luminosos, importa salientar, importa referir que a sinalização luminosa, em termos de hierarquia, vem em quarto lugar, ok? No topo da hierarquia estão as ordens e as indicações dos agentes reguladores de trânsito, que prevalecem sobre qualquer regra, qualquer norma do Código da Estrada. Okay? Logo a seguir vêm os sinais de caráter temporário, que habitualmente são utilizados em situações de trabalhos ou obras na via e, portanto, prevalecem sobre a sinalização já existente nesse troço ou nessa via. De seguida vêm os painéis de mensagem variável, okay? São aqueles painéis eletrónicos que nós encontramos em pórticos fixos, em pórticos nas autoestradas, okay? E só depois é que vem então a sinalização luminosa em quarto lugar na hierarquia da sinalização, prevalecendo sobre a sinalização vertical, sobre as marcas rodoviárias e sobre as regras gerais de trânsito, okay? Como não poderia deixar de ser, teríamos que começar por falar no sistema principal de sinalização luminosa. Bem, o sistema principal de sinalização luminosa é um sistema tricolor, ou seja, composto por três cores que se acendem de forma sequencial. E teríamos que começar por aqui. Qual a sequência de funcionamento do sistema principal de sinalização luminosa? Okay? Inicialmente temos então o verde, que do modo geral indica então ao condutor permissão para avançar. Logo de seguida temos o amarelo não intermitente, que indica a transição do verde para o vermelho e, portanto, indica ao condutor que deve parar. Okay? Logo de seguida vem então o sinal luminoso de cor vermelha, que indica então ao condutor a obrigação de parar. O condutor é obrigado a parar e a aguardar uma nova indicação. Okay? E esta é então a sequência de funcionamento do sistema principal de sinalização luminosa. Okay? Ou seja, verde, amarelo, vermelho. Okay? Se calhar iríamos começar por falar no vermelho. Okay? Sinal luminoso vermelho, como eu referi há pouco, indica então ao condutor, do modo em geral, a obrigação de parar. Isto significa que nós, perante o sinal luminoso de cor vermelha, somos então obrigados a parar. Okay? Mais o desrespeito por este sinal, ou seja, o desrespeito pela indicação de parar imposta pelo sinal luminoso de cor vermelha, constitui uma contornação muito grave. Portanto, muito cuidado no que diz respeito ao cumprimento deste sinal, está bem? Okay? E quando nos perguntam, então, mas somos sempre obrigados a parar? Bem, como regra sim, não é? Como regra nós somos efetivamente obrigados a parar. Existe, contudo, uma exceção, que é se existir um agente regulador de trânsito no local a regulamentar o trânsito daquela intersecção. Hoje em dia, a realidade é que já não é muito comum nós encontrarmos a figura do polícia sinaleiro, do agente regulador de trânsito. Ela surge em situações muito esporádicas, nomeadamente quando há um acidente, por exemplo, ou em horas de ponta, e existe aqui realmente uma necessidade de regulamentar o trânsito de forma a permitir uma maior fluidez do mesmo, okay? E sim, muitas das vezes a entidade da polícia que ocorre ao local acaba por sinalizar o próprio trânsito, está bem? Mas vamos supor o seguinte exemplo, vamos supor que realmente neste momento existe um agente regulador de trânsito que nos transmite a indicação para avançar. Bem, nesse caso, e tendo em conta a hierarquia da sinalização, nós devemos avançar em respeito da ordem do agente, uma vez que esta prevalece sobre a restante sinalização. Okay? Isso seria provavelmente a única situação em que, perante um cruzamento ou entroncamento regulamentado por sinais luminosos, em que está realmente vermelho e que sabemos que nos obriga a parar, contudo, se existir um agente regulador de trânsito que nos dê a indicação para avançar, através da ordem para avançar, nesse caso eu devo avançar em respeito da ordem do agente,
uma vez que esta prevalece sobre os restantes sinais e regras e normas do Código da Estrada. Ok? Tá? A outra questão que se coloca, e que muitas das vezes vocês têm algumas dúvidas, é em relação aos veículos prioritários, ou seja, em relação aos veículos que circulam em missão urgente de socorro. Falamos, por exemplo, de ambulâncias, de veículos de polícia, de veículos de bombeiros, quando transitam em missão urgente de socorro, em que nessa condição passam então a ser considerados veículos prioritários. Nesse caso, nessas circunstâncias, estes veículos, ou estes condutores, os condutores de veículos prioritários, também são obrigados a parar. Okay? Portanto, estes veículos também são obrigados a parar. Contudo, eles têm prioridade de passagem. Okay? E agora eu sei que isto ficou um bocado confuso. Tá? Efetivamente, os veículos que circulam em missão urgente de socorro, os condutores de veículos que transitam em missão urgente de socorro, eles são obrigados a suspender a sua marcha, a parar, perante o sinal luminoso de cor vermelha, mas para se certificar que os outros condutores o estão a ver e lhes estão a ceder a passagem, porque efetivamente ele continua a ter prioridade, podendo avançar, mesmo que esteja vermelho, mas lá está, só depois de tomar estas precauções. Okay? Portanto, quando nos colocam este tipo de perguntas, então, mas um veículo prioritário é obrigado a parar perante o sinal luminoso de cor vermelha? Sim, ele é obrigado a parar. Okay? E se nos perguntarem, então, mas em um veículo de missão urgente de socorro tem prioridade de passagem mesmo estando vermelho? Sim, tem prioridade de passagem. Eu sei que isto parece um bocadinho contraditório, mas a realidade é mesmo esta e eu reforço esta ideia. Os veículos em missão urgente de socorro, ou melhor, os condutores dos veículos prioritários, são efetivamente obrigados a parar, a suspender a sua marcha, mas para se certificar, para garantir que os outros condutores estão a ver e lhes estão a ceder a passagem, podendo avançar logo de seguida, depois de tomada destes cuidados, estas precauções. Okay? Caso contrário, reforço, perante o sinal luminoso de cor vermelha, nós somos então obrigados a parar e a aguardar uma nova indicação. Okay? Mais uma vez, realço o desrespeito por este sinal, pelo sinal luminoso de cor vermelha, portanto, não parar perante este sinal, constitui uma contornação muito grave. Menos 4 pontinhos na carta de condução e uma inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos. Okay? De seguida, temos então o verde, portanto, o verde precede realmente o sinal luminoso de cor vermelha. O verde indica aos condutores, de um modo bem geral, permissão para avançar. Isto significa que perante o cruzamento, o entroncamento, regulado por sinalização luminosa, quando está verde, o condutor pode efetivamente avançar. No entanto, pode surgir e existem algumas circunstâncias em que, mesmo estando verde, o condutor fique impedido de avançar. Okay? E eu gosto normalmente de realçar 4 situações. A primeira é se existir um agente regulador de trânsito no local que nos dê a indicação de parar. Neste caso, e mais uma vez, tendo em conta que as ordens dos agentes prevalecem sobre a restante sinalização, o condutor terá que parar em respeito da ordem de paragem imposta pelo agente regulador de trânsito. Okay? Tá? Portanto, repito, se existir então naquele cruzamento ou entroncamento um agente regulador de trânsito que nos dê a indicação de paragem, então, neste caso, o condutor é obrigado a parar em respeito da ordem do agente que prevalece sobre a restante sinalização. Tá bem? A outra situação é perante um veículo que circula em missão urgente de socorro. Nós tínhamos visto ainda há pouco que estes veículos eles eram obrigados a parar, efetivamente, quando tinham vermelho, perante o vermelho, mas também tínhamos visto que tinham prioridade de passagem. Ora, isto significa o quê? Que se eu estiver no cruzamento ou entroncamento e o sinal luminoso estiver verde para nós, mas se eu reparar que se aproxima um veículo em missão urgente de socorro, nesse caso, eu devo-lhe ceder a passagem. Ok? Tá? Portanto, para ceder passagem a um veículo em missão urgente de socorro. Ok? Outra situação é se, devido à intensidade de trânsito, ou seja, em circunstâncias de congestionamento, de forte filas de trânsito, não é? Em que seja previsível que irá ficar imobilizado no centro do cruzamento ou do entroncamento, neste caso o condutor deve suspender a sua marcha antes de entrar na área por ele regulamentada. O objetivo é muito simples.
Vamos supor que realmente eu avance, eu acabo por ficar imobilizado no centro do cruzamento ou do entroncamento, entretanto fica vermelho para nós, fica verde para os outros e nós ficamos ali no meio, de certa forma a causar algum embaraço injustificado ao restante trânsito. Okay? Por essa razão é que, se devido à intensidade de trânsito for previsível querer ficar imobilizado no cruzamento, no entroncamento, nas rotundas, quando são sinalizadas com sinais luminosos, nesse caso eu devo suspender a marcha antes de entrar na área regulamentada pelo sinal luminoso. Okay? A outra situação prende-se com o facto de existirem peões, por exemplo, a atravessar a faixa de rodagem. Por vezes, verifica-se que alguns peões que estão a atravessar a faixa de rodagem e, portanto, nós não podemos avançar nessa circunstância. Isto acontece por diversas razões. A primeira, porque pode ser um peão com mobilidade reduzida, um peão idoso, não é? Que até pode ter iniciado a travessia da faixa de rodagem quando ainda estava verde, mas devido à sua reduzida mobilidade, demorou mais tempo do que o que era previsto, entretanto fica vermelho para o peão, fica verde para nós. Obviamente que nós não vamos avançar, porque isso iria colocar em risco ou pôr em risco a segurança do próprio peão, que por si só já é um utilizador vulnerável. Okay? Isto é só um exemplo, porque depois também se verifica outro tipo de circunstâncias. Por vezes verifica-se que há peões que, por distração, desconhecimento ou desrespeito, atravessam a faixa de rodagem mesmo quando está vermelho para eles. Ora, estando verde para nós, e eu percebendo que há um peão realmente que está a atravessar a faixa de rodagem, indevidamente ou por distração, sabendo que ao avançar iria colocá-lo em risco, eu não vou avançar. Eu tenho que lembrar de um pormenor, que é muito importante. O direito à prioridade não é um direito absoluto. Okay? Em muitas circunstâncias, eu devo abdicar do meu direito à prioridade em prol da segurança rodoviária. Okay? Já agora, quem diz um peão, diz também um veículo. Se num cruzamento eu reparar que há um veículo que, por distração ou outra razão qualquer, esteja a atravessar o cruzamento ou o entroncamento, mesmo que esteja verde para mim, eu não vou avançar sabendo que isso iria provavelmente causar um acidente. Okay? Mais uma vez, eu abdico do meu direito de prioridade em prol da segurança rodoviária. Tá? Então eu queria salientar 4 situações em que, mesmo estando verde, que reforço do modo em geral, indica então ao condutor permissão para avançar, mas há 4 situações em que o condutor fica, de certa forma, impedido de avançar. Primeiro, perante a ordem de paragem posta pelo agente regulador de trânsito. Se me aperceber da aproximação de um veículo em missão urgente de socorro, uma vez que eu tenho que lhe ceder a passagem. Okay? Se devido à intensidade de trânsito for previsível querer ficar imobilizado no centro do cruzamento ou no entroncamento. Okay? E se verificar que ainda se encontra um peão a atravessar a faixa de rodagem ou até mesmo um veículo na própria interseção. Okay? E aí, mais uma vez, eu abdico do meu direito de superioridade em prol da segurança rodoviária. Tá? Okay? Acabamos de falar sobre o sinal luminoso de cor verde, que indica então ao condutor permissão para avançar do modo em geral. De seguida, a luz que precede a luz verde é o amarelo. Atenção, e aqui chamo um pormenor, amarelo não intermitente. Okay? Muitas das questões que se referem a este sinal referem-se com esta designação, amarelo não intermitente. Nós muitas vezes acabamos por ler as questões demasiado rápido e o não acaba por ser um bocado absorvido, está bem? Portanto, chama a atenção para este tipo de questões, leiam com calma, leiam com atenção, está bem? Portanto, porque lá está, quando nós falamos do amarelo não intermitente, na prática estamos a falar do amarelo constante, que faz parte do sistema principal da sinalização luminosa e que tem uma prescrição completamente diferente do amarelo intermitente. Portanto, embora não sejam sinais muito semelhantes, eles têm prescrições bem distintas. Tá? Ok, então vamos nos focar no amarelo não intermitente, no amarelo do sistema principal de sinalização luminosa. Ok? Este amarelo, como eu referi há pouco, ele precede então o sinal luminoso de cor verde e antecede o sinal luminoso de cor vermelha. Ou seja, na prática, o amarelo não intermitente indica então ao condutor a transição do verde para o vermelho. Portanto, indica ao condutor que deve parar. Ao contrário daquilo que se verifica
no dia-a-dia, não é? Em que todos vocês já devem ter assistido a situações desse género, em que há muitos condutores que, quando fica amarelo, têm tendência a acelerar para tentar passar. Ora, isto é um conceito errado, está bem? Isto é um conceito muito errado. O amarelo indica ao condutor que deve parar. Tá? Portanto, reforço, ele indica a transição do verde para o vermelho. Portanto, o condutor, perante o amarelo não intermitente, ele deve parar. Salvo, e isto é uma exceção, salvo se não o conseguir fazer em condições de segurança, em que, nesse caso, deverá então avançar rapidamente. Mas não se esqueçam de um pormenor muito importante. Eu, quando abordo uma interseção, um cruzamento, um entroncamento, uma rotunda, principalmente quando ela é sinalizada por sinalização luminosa, não é? Eu devo fazê-lo com uma velocidade totalmente moderada, que me permita, no espaço útil, não é? E no tempo útil, executar uma manobra que me permita parar em segurança. Portanto, eu, quando abordo um sinal luminoso, devo fazê-lo já preparado para uma eventual mudança do sinal luminoso e para uma eventual necessidade de parar, está bem? Okay? No entanto, eu reforço este pormenor. O sinal amarelo não intermitente que antecede o sistema principal, a sinalização luminosa que antecede o sinal luminoso com a vermelha, indica então ao condutor que deve parar, salvo se realmente nós já estivermos muito próximos e se a paragem não se mostrar segura, então nesse caso o condutor pode avançar rapidamente. Okay? Mas isto é exceção. Okay? É importante realçar isto porque isto é realmente uma exceção. Tá? O amarelo não intermitente é para parar. Okay? E este é então o sistema principal de sinalização luminosa. Tá bem? No sistema principal de sinalização luminosa ainda poderemos encontrar, só aqui uma parte, ainda poderemos encontrar um amarelo intermitente. Ora, o amarelo intermitente no sistema principal de sinalização luminosa, ele surge habitualmente, eu diria, em duas circunstâncias. Primeiro, em caso de avaria do próprio sistema principal de sinalização luminosa, às vezes ele está todo desligado, porque nem sequer permite a ligação do amarelo, mas quando é possível, ou porque está em caso de avaria, ou porque está simplesmente em manutenção, o sistema principal passa então a estar na função de amarelo intermitente. Okay? Ou então, à noite, e a Leiria, a cidade de Leiria, é um excelente exemplo nesse sentido. Se verificarem, a partir das 10, 11 da noite, sensivelmente, todos os cruzamentos e entroncamentos regulamentados por sinais luminosos passam a estar intermitentes. A razão é muito simples. Como durante a noite há menos intensidade de trânsito, não se justifica que a interseção seja regulamentada por sinais luminosos. Então, eles passam a estar intermitentes. E essa é a razão pela qual, à noite, os cruzamentos e entroncamentos regulamentados por sinais luminosos passam então a estar intermitentes, porque realmente há pouca intensidade de trânsito, há pouco trânsito e portanto, não se justifica que os sinais regulamentem o próprio trânsito. Daí a passarem a estar intermitentes. De qualquer das formas, quero realçar aqui outro pormenor. O amarelo intermitente no sistema principal não serve para regulamentar o trânsito, ou seja, ele não regula o trânsito, não dá prioridade nem assistência de passagem a ninguém. Ele apenas adverte ao condutor de um perigo. Portanto, o condutor pode avançar, é certo, mas com precaução. Okay? E nestes casos é importante o condutor ter muita atenção. Num cruzamento que habitualmente é então regulado por sinalização luminosa, mas que, por avaria, ou como eu referi, por ser de noite, neste momento o sinal está intermitente, então o condutor tem que ter aqui um cuidado muito especial. Primeiro, verificar se existe outro tipo de sinalização, okay? Porque pode, e já vos vou mostrar um exemplo mais à frente, poderemos encontrar outro tipo de sinalização no local. Estou a falar de sinais de cedência de passagem, como por exemplo o sinal de paragem obrigatória ou o próprio sinal de cedência de passagem. Okay? E nesse caso, passamos a respeitar esse sinal vertical, porque lá está, de acordo com a hierarquia da sinalização, os sinais verticais vêm logo a seguir à sinalização luminosa. Logo, se os sinais luminosos não estão a funcionar, o condutor passa a respeitar e a cumprir o sinal vertical. Okay? Se não existir sinalização vertical, então o condutor terá que aplicar a regra geral de cedência de passagem, cedendo a passagem a todos os veículos que se apresentam pela sua direita. Ok? Tá? Portanto, e mais à frente nós já vamos buscar alguns exemplos
E já vamos debater um bocadinho melhor esta parte, está bem? Mas queria realmente deixar esta salvaguarda em que o amarelo intermitente no sistema principal de sinalização luminosa, ele não regula o trânsito, ok? Ele não serve para regulamentar o trânsito, serve sim para adverter precaução. Adverte um perigo e, portanto, o condutor deve e pode realmente avançar, mas com especial precaução, ok? O sistema principal poderá ainda ser encontrado com setinhas, está bem? Ou seja, podemos ainda encontrar setinhas, exatamente com as mesmas prescrições. O verde indica ao condutor permissão para avançar, neste caso ao condutor que pretende seguir em frente, exclusivamente em frente. Okay? O amarelo indica ao condutor que pretende seguir em frente que deve parar, salvo se não o conseguir fazer em condições de segurança. O vermelho, ou setinha a vermelho, indica então ao condutor que pretende seguir em frente a obrigação de parar. Reforço que estas prescrições apenas se destinam aos condutores que pretendem seguir a direção indicada pelo sinal. Neste exemplo que nós acabámos de ver, aos condutores que pretendem seguir em frente. Está bem? Depois já iremos ver em situação real. O sinal poderá ainda ser direcionado para uma certa categoria, classe ou tipo de veículos. O exemplo que nós temos, neste caso, é para velocípedes, poderá ser eventualmente encontrado numa pista obrigatória para velocípedes, por exemplo, exatamente com as mesmas prescrições. Ou seja, o verde indica aos condutores do velocípede permissão para avançar, como regra geral, não é? O amarelo indica ao condutor que deve parar, porque vai passar para vermelho, não é? E, portanto, o vermelho indica ao condutor do velocípede a obrigação de parar. Okay? Outro exemplo que eu vos posso também transmitir, okay, é, neste caso, com a designação de bus, que se destina a regulamentar o trânsito de veículos a efeito de transporte público de passageiros. Por exemplo, num corredor ou numa via reservada a veículos de transporte público de passageiros, poderíamos encontrar este tipo de sinalização a regulamentar o seu trânsito. Tá? Exatamente com as mesmas prescrições. A designação de bus a verde indica a estes veículos permissão para avançar. A amarelo indica a estes veículos que devem parar, salvo se não conseguir fazer em condições de segurança, em que nesse caso pode avançar rapidamente. O vermelho indica a estes condutores a obrigação de parar e aguardar uma nova indicação. Está bem? Importa ainda realçar que o sistema principal, embora o mais comum seja realmente nós encontrarmos na vertical, tá? Mas ele também poderá ser exposto na horizontal, exatamente com as mesmas prescrições. O verde indica ao condutor permissão para avançar, o amarelo não intermitente indica ao condutor que deve parar, salvo se não conseguir fazer em condições de segurança, e depois o vermelho indica então ao condutor também a obrigação de parar. Okay? Tá? Portanto, tem exatamente o mesmo significado, as mesmas prescrições que na vertical. Okay? Portanto, obedece ao mesmo critério. Aqui um outro exemplo. E falando aqui primeiro dos peões. Bem, até porque todos nós, pelo menos enquanto peões, somos utentes da via pública e, portanto, é importante também conhecermos os sinais luminosos que regulamentam o trânsito de peões. Neste caso, o sinal luminoso de cor vermelha, que é direcionado para o peão, indica então ao peão a proibição de atravessar a faixa de rodagem. Portanto, neste momento, o peão não pode efetivamente atravessar a faixa de rodagem. Okay? O verde indica aos peões permissão para atravessar a faixa de rodagem. Tá? Okay? Um bocadinho antes, uns segundos antes de ficar vermelho, ele fica também intermitente para advertir ao peão que pretende iniciar a travessia que não o faça, porque provavelmente não irá ter tempo de terminar no espaço que realmente existe disponível. Okay? Poderíamos ainda, no sistema principal, depois encontrar sinais suplementares. Esses sinais suplementares podem transmitir prescrições diferentes do sistema principal da sinalização luminosa. A título de exemplo, neste caso, nós temos um sinal luminoso com vermelho e, neste exemplo em particular, ele refere-se a todos os veículos, porque os outros estão desligados e, portanto, todos nós somos efetivamente obrigados a parar perante este sinal. Mas, em certas circunstâncias, deparamos com uma situação deste género, em que nós encontramos um sinal suplementar, neste caso com uma setinha com fundo amarelo para a direita,
E o que é que isto quer dizer? Isto significa que aos condutores que pretendam seguir em frente, ou até mesmo virar à esquerda, neste exemplo, que são obrigados a parar. Mas aos condutores que pretendam mudar de direção à direita, que têm então permissão para avançar. Há uma perguntinha muito curiosa nos vossos testes, nos testes de código da estrada, que surge com este conjunto de sinalização, que é um veículo que circula em missão urgente de socorro. Perante a sinalização, deve parar sempre obrigatoriamente, ok? Avançar se pretender mudar de direção à direita, avançar em qualquer circunstância. Ora, neste caso, a resposta correta é a B. Quer um veículo de missão urgente de socorro, quer qualquer outro veículo, se pretender mudar de direção à direita, ele pode avançar sempre, com especial precaução, claro, ok? Mas estando no amarelo intermitente, ele pode efetivamente avançar, ok? Agora, se pretender seguir em frente ou virar à esquerda, aí sim ele teria que parar. Mesmo estando em missão urgente de socorro, ele era obrigado a parar. Depois, podia avançar, se verificasse que os outros condutores estavam a ceder passagem. Mas a resposta aqui que se enquadra é mesmo avançar, se pretender mudar de direção à direita. Ok? Está? Queria-vos mostrar aqui uns casos práticos, mas antes de ir para esses casos práticos, gostaria de vos mostrar também este sinal, isto porque nós vamos utilizá-lo mais à frente. Este sinal é importante realçar que ele é direcionado para o condutor, portanto, às vezes surge muito esta confusão se ele é direcionado para o peão ou é para o condutor. É para o condutor, tá? Portanto, este sinal é direcionado para o condutor, ok? Vamos realçar bem este ponto, está bem? E adverte o condutor de especial precaução, ou seja, o objetivo deste sinal é chamar a atenção ao condutor. Atenção, poderá haver peões a atravessar a faixa de rodagem. Atenção, que terá que ceder a passagem aos peões. Okay? Mas vamos ver aqui e analisar algumas situações práticas, está bem? Vamos colocar na prática aquilo que nós vimos até aqui e vamos ver alguns exemplos reais, que eu penso que seja a forma mais fácil de realmente se perceber esta temática, está bem? Ok? Ora, o que é que nós temos aqui? Neste caso, estamos então perante um entroncamento. Neste exemplo prático, estamos perante um entroncamento. Okay? Um entroncamento que é regulamentado por sinalização luminosa. E surge logo aqui um pormenor interessante. Ou seja, nós temos um sinal luminoso. Sinal luminoso esse que serve então para regulamentar o trânsito nesta interseção, mas depois também se pode verificar que há aqui um sinal de paragem obrigatório. Okay? E a dúvida que se coloca aqui e que eu faço normalmente ou habitualmente aos meus alunos é: bem, o que é que eu faço? Okay? Eu avanço porque está verde, eu paro porque tenho um sinal de paragem obrigatória, eu paro e depois avanço. Bem, esta dúvida surge com alguma frequência, tá? Ora, vamos clarificá-la. Em primeiro lugar, não nos podemos esquecer que existe uma hierarquia da sinalização luminosa. Eu não sei se recordam, mas nós tínhamos visto que os sinais luminosos prevaleciam sobre a sinalização vertical. O que é que isto quer dizer? Isto significa então que o sinal luminoso, okay, vem em primeiro lugar na hierarquia em relação ao sinal vertical. Então, na prática, se o sinal luminoso está a funcionar normalmente e se neste momento está verde, o condutor deve avançar em respeito do sinal luminoso. Okay? Na prática, nesta situação em particular, o sinal vertical não tem qualquer validade, não tem qualquer significado e, portanto, eu não o tenho que respeitar, não tenho que cumprir. Tá bem? Tenho que respeitar, sim, o sinal luminoso, porque lá está, hierarquicamente, prevalece sobre a restante sinalização. A dúvida que se põe então é o que é que faz aqui este sinal, não é? Ou seja, qual é que é o objetivo deste sinal vertical aqui? Bem, o objetivo deste sinal vertical é para situações de avaria do sistema principal de sinalização luminosa, okay? Em que muitas das vezes ele está mesmo desligado, ou até, se for possível, fica amarelo intermitente, ou então o exemplo que eu vos dei ainda há pouco, que é à noite, muitas das vezes estes cruzamentos e entroncamentos à noite, como existe pouca intensidade de trânsito, não se justifica que sejam regulamentados por sinais luminosos.
então eles passam a estar intermitentes. Okay? Assim sendo, neste caso em particular, se por avaria ou por qualquer outra razão este sinal luminoso estiver avariado, desligado, ou amarelo intermitente, não é? Que indica então ao condutor precaução, portanto o condutor pode avançar, mas com precaução, nesta situação nós vamos então seguir a hierarquia da sinalização, ou seja, se existe aqui um sinal vertical de paragem obrigatória, então eu vou parar em respeito do sinal de paragem obrigatória e se de passagem a todos os veículos que circulam na via em que eu vou entrar. Okay? Portanto, na prática, o sinal vertical só tem validade quando o sinal luminoso está avariado ou está intermitente, uma vez que este não serve para regulamentar o trânsito. Okay? Tá? Se porventura não existir sinal vertical, okay? Se não existir sinal vertical, que é o exemplo que eu vos trago já de seguida, este cruzamento é o cruzamento dos Passos de Conselho, junto à Câmara Municipal de Leiria. Neste exemplo, consegue-se perceber que não existe outro tipo de sinalização, ou seja, apenas existe sinalização luminosa. Isto significa o quê? Que à noite, quando este sinal luminoso fica intermitente, o condutor tem, ao avançar, terá que fazer com muito cuidado e terá que fazer aplicando a regra geral de cedência de passagem, ou seja, cedendo a passagem a todos os veículos que se apresentam pela sua direita. Ok? Tá? Ou seja, seguindo aqui uma lógica, se o sinal luminoso estiver a funcionar, nós respeitamos naturalmente o sinal luminoso. Se o sinal luminoso não estiver a funcionar, por avaria ou estiver intermitente, por qualquer outra razão, o condutor deve verificar se existe outro tipo de sinalização. Por exemplo, lá está o sinal vertical, não é? O sinal de paragem obrigatório, ou o sinal de licença de passagem. Se existir, respeitar o sinal. Se não existir outro tipo de sinalização, então terá que aplicar a regra geral de cedência de passagem, cedendo passagem a todos os veículos que se apresentam pela sua direita. Okay? Passando para a fase seguinte. Ok, aproveitando já esta imagem, importa realçar aqui um ou dois pormenores que eu considero ser importantes. Habitualmente, os sinais luminosos são colocados do lado direito da faixa de rodagem, à semelhança da restante sinalização, podendo, contudo, neste caso, ser repetido, okay, sobre as vias, e neste caso o objetivo é que os condutores consigam ter acesso à prescrição transmitida pelo sinal luminoso com maior antecedência, com maior antecipação. Okay? Tá? Portanto, esse é o objetivo pelo qual os sinais são repetidos sobre as vias, é para que realmente os condutores com maior antecedência, uma distância maior, consigam realmente perceber qual a prescrição deste sinal e a existência dos próprios sinais luminosos. Okay? Outra questão interessante que nós temos aqui e que importa realçar. Bem, eu aqui só tenho duas hipóteses. Ou eu mudo de direção à direita ou eu mudo de direção à esquerda. É claro que neste momento nós somos obrigados a parar, porque está vermelho. Okay? E portanto eu penso que aqui não há dúvidas, não é? Portanto, nós somos obrigados a parar e a aguardar uma nova indicação. Quando ficar verde, não é? Ou em algumas circunstâncias, amarelo intermitente, os condutores podem realmente avançar. Mas chama a atenção ao posicionamento na via porque é muito importante. Okay? Um condutor que pretenda mudar a direção à direita, por exemplo, deve manter-se na via mais à direita, que é a via mais conveniente ao seu destino. Okay? Por outro lado, os condutores que pretendam mudar de direção à esquerda devem posicionar-se na via da esquerda, junto ao eixo da faixa de rodagem, que é a via correspondente para os veículos que pretendam realmente mudar a direção à esquerda. Mais à frente também vai aparecer outros exemplos semelhantes. Okay? Vamos aqui ver e analisar outra situação que eu acho que é muito interessante. Okay? Este cruzamento, que também é então regulamentado por sinalização luminosa, mais uma vez realço, os sinais luminosos que são colocados habitualmente do lado direito da faixa de rodagem podem ser repetidos sobre as vias, okay? Com o objetivo de permitir aos condutores, com uma maior antecipação, perceberem a prescrição do sinal. Okay? Neste sinal temos aqui a particularidade de termos também sinais suplementares, ou seja, temos aqui um sinal do lado direito, sinal suplementar aqui do lado direito, e temos um outro sinal suplementar aqui do lado esquerdo. Okay? Vamos por partes. Mais uma vez, realço o pormenor do posicionamento na via, e aqui essa situação eu penso que seja bem perceptível. Se o condutor pretender seguir em frente ou mudar de direção à direita,
ele deve manter-se na via mais à direita, que é a via correspondente ao seu destino, mais conveniente ao seu destino. Por outro lado, se o condutor pretender mudar de direção à esquerda, ele deve optar por esta via da esquerda, posicionando-se aqui junto ao eixo da faixa de rodagem, que na prática, neste caso, é um ilhéu direcional, que lhe permite então efetivamente mudar de direção à esquerda. Okay? Vamos começar aqui pelo primeiro ponto, que é se eu pretender seguir em frente. Ora, se eu pretender seguir em frente, neste exemplo em particular, está verde. Portanto, para os condutores que pretendam seguir em frente, eles têm permissão para avançar e podem efetivamente avançar. Não significa que não tenham que ter cuidado na mesma, obviamente que têm que ter, mas podem realmente avançar. Na prática, eu não sei se já repararam, mas está verde quer para o trânsito que está no nosso sentido, quer para o trânsito que circula em sentido contrário. E, portanto, o trânsito faz-se em ambos os sentidos nesta situação. Tá? Portanto, se eu pretender seguir em frente, e aqui penso que não haja dúvidas, o condutor pode realmente fazê-lo, uma vez que está verde. E, então, portanto, há aqui permissão para avançar. Okay? Agora, a questão que coloca-se é estes condutores que pretendem mudar a direção à esquerda. Bem, aos condutores que pretendam mudar a direção à esquerda, se repararmos, ele tem um sinal suplementar, com uma setinha para a esquerda, de cor amarela intermitente. Okay? O que é que isto significa? Significa que estes condutores que estão aqui na via da esquerda e que pretendam mudar de direção à esquerda, podem fazê-lo, mas com especial precaução. Okay? E porquê especial precaução? Porque, reparem, ao mudar de direção à esquerda, eles vão apanhar os veículos que vêm em sentido contrário pelo lado direito. Logo, terão que lhes ceder a passagem. E por essa razão é que surge então este sinal suplementar com a setinha para a esquerda, de cor amarela intermitente, que adverte, e reforço, aos condutores que pretendam mudar de direção à esquerda, que o podem fazer, mas com especial precaução. Okay? Isto porque ao virar à esquerda vão encontrar os veículos que vêm em sentido contrário pelo lado direito e, portanto, têm que lhes ceder a passagem. Outro pormenor que é importante realçar é que os condutores, ao contrário do que está a acontecer neste exemplo, eles devem aguardar antes da sinalização. Okay? Porquê? Porque ao ser previsível que irão ficar imobilizados no centro da intersecção e, portanto, ao ficarem, estão na prática a praticar uma infração. Tá? Ok. Outro exemplo desta situação, e já voltamos ali, é este caso que nós temos aqui. Okay? Neste caso, mais uma vez, quando tu pretendes seguir em frente, ele mantém-se posicionado na via mais à direita, e neste caso lá está verde, portanto ele pode efetivamente seguir em frente. Okay? Aos condutores que pretendam mudar a direção à esquerda, que devem então posicionar-se neste ilhéu direcional, junto ao eixo da faixa de rodagem, ou seja, na via da esquerda, podem também mudar a direção à esquerda, mas com especial precaução. Eu sei que não se nota, okay? Mas neste sinal suplementar, ele neste momento também tem uma setinha para a esquerda amarela intermitente. Está no momento do apagado, não é? Mas na prática ele tem aqui uma setinha amarela intermitente para a esquerda. Isto significa que estes condutores que pretendam realmente mudar de direção à esquerda podem fazê-lo, mas, mais uma vez, vão ter que ceder a passagem aos condutores que circulam em sentido contrário, isto porque os apanham pela direita. Ok? Tá? Voltando aqui à nossa situação anterior e focando aqui um outro pormenor, vou aqui avançar mais um bocadinho. Ok? Vamos colocar aqui um bocadinho maior. Aos condutores que pretendam mudar de direção à esquerda, como se consegue verificar, os condutores que pretendam mudar de direção à esquerda também têm um sinal suplementar com uma setinha à esquerda, desculpem, à direita. À direita. Então, os condutores que pretendam mudar de direção à direita também eles têm um sinal suplementar com uma setinha para a direita de cor amarela intermitente. Okay? Isto significa, mais uma vez, que os condutores que pretendam mudar de direção à direita podem fazê-lo, mas com especial precaução. Okay? Mas neste caso em particular, que precaução é que nós devemos ter? Bem, alguns de vocês já se devem ter apercebido, mas nós vamos ampliar aqui um bocadinho a situação. Okay? E reparem neste pequeno pormenor. É que ao mudar de direção à direita, okay? Ao mudar de direção à direita, se estivermos um bocadinho atentos, conseguimos perceber que está verde para os peões. Okay? E é esta a razão pela qual os condutores que vão mudar a direção à direita vão encontrar este sinal suplementar com
com uma setinha para a direita amarela intermitente, que mais uma vez adverte ao condutor que pode avançar, mas com especial precaução. E a precaução é necessária devido a esta situação, lá está, porque como está verde para os peões, okay, nós poderíamos realmente encontrar peões a atravessar a faixa de rodagem. A reforçar toda esta situação de perigo, surge este sinal que nós falávamos ainda há pouco, que na prática é um amarelo intermitente com um peãozinho, que eu reforço é direcionado para o condutor, portanto, este sinal que aqui está, amarelo intermitente com um peãozinho, ele é direcionado para o condutor e destina-se a advertir o condutor, a chamar a atenção do condutor da possibilidade de haver peões a atravessar a faixa de rodagem, da existência de uma passagem para peões, de que está verde para os peões e que poderá haver peões realmente a atravessar e da obrigatoriedade de nós lhes termos que ceder a passagem. Está bem? Portanto, eu reforço, e o sinal ele é efetivamente direcionado para os condutores. Ok? Tá? Penso que aqui torna-se fácil de perceber. Okay? Nós, aqui, trago-vos outro exemplo. Neste caso em particular, se vocês repararem, aos condutores que pretendam seguir em frente ou até mesmo mudar de direção, o sinal está verde e, portanto, os condutores podem efetivamente seguir em frente ou mudar de direção. Mais uma vez, reforço, posicionados na via da direita, mas aos condutores que pretendam mudar de direção à esquerda, nós temos aqui um sinal suplementar que indica uma setinha vermelha para a esquerda, que indica então aos condutores que são obrigados a parar. Chama a atenção para algumas perguntinhas mais complexas com este tipo de sinalização. Recordo-me de uma, por exemplo, em que nós estamos posicionados na via mais à direita, okay? E depois perguntam-nos algo assim do género. Na via em que circulo, pretendo mudar de direção à esquerda. Posso fazê-lo? E depois tem diversas respostas. A resposta correta é não. Okay? E não porquê? Não é pelo facto de estar vermelho. Okay? É pelo facto de eu estar na via mais à direita. E, portanto, por essa razão eu não posso mudar de direção à esquerda. Se eu pretendesse mudar de direção à esquerda, eu teria que estar posicionado na via da esquerda, junto ao eixo da faixa de rodagem, e claro, e neste caso teria que realmente parar, porque está vermelho, e só poderia avançar depois de uma nova prescrição, depois de realmente estar verde. Okay? Verde ou amarelo, intermitente, dependendo depois de cada situação. Tá? Portanto, importa também realçar este pormenor que considero que realmente é importante. Okay? Voltando aqui à nossa sala virtual. Ok, vamos sair daqui. E falando aqui de outro tipo de situações. Vamos começar por este aqui, que eu acho que faz mais sentido. Tá? Ok, para muitos de vocês este sinal é desconhecido, é estranho, ok? Compreendo, percebo perfeitamente. Não é um sinal muito comum de se ver, não é? Mas na prática estes sinais servem para regulamentar as chamadas vias de sentido reversível, ok? E aqui surge a dúvida, o que é uma via de sentido reversível? Bem, na prática uma via de sentido reversível é uma via em que o sentido de trânsito poderá ser alternado através da sinalização luminosa mediante a necessidade, intensidade de trânsito, por exemplo. Se calhar aqui iria-vos mostrar um outro exemplo que me parece que fazer mais sentido, ou ser mais fácil, mais uma vez, para vocês perceberem esta questão, está bem? Okay? E vou-vos trazer aqui uma rua, que é a Rua Elias Garcia, na Amadora, porque a realidade é que nós não temos muitas destas vias em Portugal, ok? Tínhamos a Ponte 25 de Abril, que ainda hoje é considerada uma via de sentido reversível, mas que na prática já não funciona como tal, desde das últimas obras que foram, da última reestruturação que a ponte sofreu. Mas penso que este exemplo seja excelente para vocês realmente perceberem o que é então uma via de sentido reversível. É uma via em que o sentido de trânsito, lá está, poderá alternar mediante a sinalização luminosa. Ora, estes sinais são colocados sobre as vias, em pórticos, sendo que a setinha a verde indica ao condutor permissão para avançar ou para circular nesta via neste sentido.
A cruzinha a vermelho indica aos condutores proibição de transitar nesta via, neste sentido, ok? Tá? Portanto, neste momento nós temos então duas vias afetas ao nosso sentido e uma via afeta ao sentido oposto, ok? Querem ver uma coisa gira? Ok. Neste exemplo, a situação inverteu-se, tá? Provavelmente o veículo da Google passou de manhã e depois passou à tarde e a situação alterou-se. Neste exemplo, ou nesta situação, o que nós temos é uma via afeta ao nosso sentido, portanto, apenas temos uma via afeta ao nosso sentido, e temos duas vias afetas ao sentido contrário. Ou seja, lá está, o sentido da via do meio alternou-se, ok? Portanto, ele mudou, lá está, é reversível, ok? Chama a atenção outro pormenor muito importante. Nas vias de sentido reversível, para além de termos de ter o cuidado em relação ao sentido que está afeto de cada via, o condutor é ainda obrigado a circular, a transitar com as luzes de cruzamento acesas, ou seja, com os médios ligados. Tá? Chama a atenção também este pormenor que considero importante nas vias de sentido reversível. Tá? Portanto, vias de sentido reversível são vias em que o sentido de trânsito se pode alternar mediante, por exemplo, a intensidade de trânsito. Ok? Vamos então voltar aqui à nossa salazinha virtual, tá? Para passar a falar da situação seguinte. E vamos falar aqui sobre os amarelos intermitentes, mas usados de forma isolada. Ok? Poderemos encontrar um sinal luminoso intermitente composto por um único elemento, tá? Ou então um conjunto composto por dois elementos acendendo alternadamente, na vertical ou na horizontal, isso depois depende da entidade responsável pela acendção naquele local. Tá? Portanto, o que importa aqui referir é que estes sinais têm exatamente o mesmo significado. O facto de serem dois apenas reforça a prescrição imposta por este tipo de sinalização. Importa realçar que na prática este sinal adverte ao condutor de um perigo. Tá? Portanto, o objetivo deste sinal é advertir ao condutor de um perigo. Portanto, em que locais é que nós o podemos encontrar? Bem, em qualquer local que por qualquer razão possa oferecer um perigo para os condutores, poderíamos encontrar este sinal. Locais mais comuns, aproximação de escolas, por exemplo, muitas das vezes acompanhada com velocidade controlada, por exemplo, tá? Na aproximação de passagens para peões com maior fluxo de trânsito de peões, na aproximação de algumas interseções, cruzamentos, deslocamentos, rotundas com maior complexidade de trânsito, e esta lista é meramente indicativa e é só um exemplo, ok? Tá? Vou-vos mostrar um exemplo real, isto para que possam realmente perceber melhor. Nós temos aqui um exemplo, está bem? Okay? Portanto, temos aqui dois sinais amarelos intermitentes, que eles acendem-se, agora neste momento não se consegue perceber, mas eles acendem alternadamente. A razão pela qual este sinal surge aqui é para adverter realmente a aproximação de um perigo, como eu referi há pouco, indicando ao condutor especial precaução, especial cuidado na situação de perigo que se vai aproximar. Nós aqui conseguimos perceber quais são os perigos a que nós estamos sujeitos. Portanto, primeiro, realmente iremos encontrar então sinalização luminosa, que se prende com o registro de velocidade, portanto, a velocidade é controlada. Mas qual a razão para que isto aconteça? É porque realmente nos estamos aproximados de um local frequentado por crianças. Neste caso, eu sei que é uma escola, porque conheço a zona, portanto, nós estamos a aproximar de uma escola, e é devido a este perigo que surge então este sinal amarelo intermitente, ou este conjunto de dois sinais luminosos de cor amarela intermitente, acendendo alternadamente, que adverte então ao condutor um perigo e, portanto, indica ao condutor que deve circular com especial precaução, com especial atenção. Neste caso, nós já sabemos que se trata de um local frequentado por crianças, neste caso, em particular, de uma escola. Ok? Tá? Voltando aqui para o nosso sistema de sinalização luminosa. Vermelho. Ok. Mais uma vez, um elemento composto, ou um único elemento de sinal luminoso composto por um vermelho intermitente, ou então um conjunto composto por dois sinais luminosos de cor vermelha, também eles acendendo alternadamente e de forma intermitente.
mais uma vez tem exatamente o mesmo significado. O facto de serem dois apenas reforça a prescrição do sinal luminoso de cor vermelha intermitente. Ok? Tá? Portanto, tem exatamente o mesmo significado. De realçar que estes sinais advertem ao condutor a obrigação de parar. Portanto, perante estes sinais, o condutor está efetivamente obrigado a parar. Ok? Tá? Agora, em que locais é que é comum nós encontrarmos este tipo de sinalização? Há, na prática, 4 locais onde nós poderíamos encontrar esta sinalização. Tá? Primeiro exemplo, e se calhar o mais comum, são as passagens de nível. Nas passagens de nível, que são na prática interseções de vias ferroviárias com vias rodoviárias, muitas vezes a regulamentar o trânsito, surge então este sinal luminoso. Okay? Neste momento, neste exemplo, ele está desligado, portanto, a cancela está subida e, portanto, nós podemos efetivamente atravessar esta passagem de nível. Mas, quando se aproximar um veículo ferroviário, vai ficar vermelho intermitente, okay? Vai ser emitido um avisador sonoro, uma campainha, e a cancela vai descer e, naturalmente, o condutor será obrigado a parar e a aguardar a abertura da cancela. Tá bem? Portanto, nas passagens de nível. Outra situação em que nós poderíamos realmente também encontrar este tipo de sinalização é nas pontes móveis. Okay? Nós não temos muitas em Portugal, a realidade é essa. Okay? Trago-vos o exemplo da ponte móvel da Laça da Palmeira, que é se calhar, o melhor exemplo que eu vos posso transmitir e mostrar. Tá bem? Lá está, neste momento, por uma questão de facilitar, para não haver aqui dúvidas nem confusões, ele surge aqui como verde, mas quando a ponte levantar para que o navio possa passar, por exemplo, isto vai ficar, estes dois vão ficar vermelhos, intermitentes, okay? As cancelas vão descer e os condutores irão ser obrigados a parar, tá bem? E a aguardar uma nova indicação, tá bem? Portanto, pontes móveis, ok? Outra situação tem a ver com os locais, habitualmente, onde existe uma probabilidade de encontrarmos veículos em missões de socorro. Exemplo, junto a quartéis de bombeiros. Junto a quartéis de bombeiros nós também encontramos com muita frequência este tipo de sinalização. Tá? Neste momento o sinal está desligado, não é? Porque não está a sair nenhum veículo em missões de socorro, mas o objetivo é quando realmente um veículo de bombeiros, uma ambulância, sair em missão de socorro, o sinal vai passar a estar vermelho intermitente, ok? Para quê? Para que os condutores parem, obrigatoriamente, e desta forma facilitem a saída destes veículos. Na prática, eles já tinham prioridade de passagem, porque estão em missão de socorro. Mas o objetivo é, de alguma forma, facilitar, melhorar e garantir uma maior segurança à saída destes veículos, ok? Portanto, junto a locais frequentados por veículos em missões de socorro, como é o caso de quartéis de bombeiros. Outra situação prende-se com vias sobrevoadas por aviões a baixa altitude. Trago-vos aqui o exemplo do aeródromo de Leiria, que é um excelente exemplo. Se vocês repararem, a pista do aeródromo de Leiria, ela cruza-se com uma via rodoviária, okay? O que é muito giro, não é? E o que é que isto quer dizer? Que quando nós circulamos nesta via, nós temos que ter realmente muito cuidado para que não haja aqui o risco de algum incidente com um veículo aéreo, com um aviãozinho, não é? Ok. Vou-vos mostrar então aqui este exemplo. Nós vamos avançar aqui um bocadinho. Tá? Portanto, avancei demais, vamos recuar aqui um bocadinho. Assim está ótimo. Deixa eu mudar aqui um bocadinho. Neste caso em particular, lá está. Nós temos então aqui, eu nem diria que era uma via sobrevoada por aviões a baixa altitude, é mesmo uma interseção com aviões, não é? Portanto, o sinal luminoso, lá está o sinal luminoso com o vermelho e intermitente está aqui. Neste momento, mais uma vez, ele está desligado, portanto, ele só liga quando realmente uma aeronave pretende aterrar ou levantar, está bem? Em tempos, existia aqui uma cancela, pronto, não se sabe o que é quando se faz a cancela, mas a ideia era realmente, à semelhança daquilo que acontece nas passagens de nível, quando ficasse vermelho intermitente, a cancela descia e, desta forma, obrigava os condutores então a parar. Tá?
Portanto, realço então 4 locais, vias sobrevoadas em que podemos encontrar estes sinais luminosos de cor vermelha intermitente, vias sobrevoadas por aviões a baixa altitude, junto a quartéis de bombeiros, por exemplo, à saída de veículos em missão urgente de socorro, nas pontos móveis e nas passagens de nível, está bem? E, portanto, nas passagens de nível. São então os locais onde é realmente mais comum nós encontrarmos este tipo de sinalização, ok? Avançando, nas passagens de nível, nós podemos encontrar outras duas combinações, que são estas aqui, está bem? Não sendo assim tão comuns, mas efetivamente poderíamos encontrar. Mais uma vez, o vermelho, acompanhado com este avisador sonoro, indica aos condutores a obrigação de parar. Quando estiver branco lunar intermitente, indica aos condutores permissão para avançar. Ok? Tá? Portanto, lá está o vermelho, acompanhado com o avisador sonoro, que é este aqui, okay? Indica aos condutores a obrigação de parar. O branco lunar indica aos condutores permissão para avançar. Bem? Ok. Podemos ainda encontrar outra sequência, que ainda é menos comum. Isto tem aqui um pequeno bugzinho, portanto, ou está amarelo intermitente ou está vermelho intermitente. Quando está amarelo intermitente, o condutor pode avançar, mas com especial precaução. Quando está vermelho intermitente, bem, nesse caso o condutor é obrigado a parar e esperar uma nova indicação. Este conjunto também se poderá encontrar nas passagens de nível. Okay? No entanto, aquilo que é mais comum e mais usual é realmente os dois sinais luminosos acendendo alternadamente de cor vermelha, e este sim é o mais comum. Okay? Para terminar, falta-nos falar sobre este sinalzinho. Chama a atenção, não o desvalorizem. Tá bem? Nós temos uma tendência a desvalorizar este sinal, mas peço-vos não desvalorizem. Nós pensamos, eu nunca vi este sinal, portanto isto não é muito importante e isto não sai nos testes. Errado. Okay? Sai. Há pelo menos 2 perguntinhas com este tipo de sinalização. Tá? Na prática, este sinal ele serve para regulamentar o trânsito de veículos afeto ao transporte público de passageiros. Exemplo, em Lisboa, nós encontramos este sinal para regulamentar o trânsito dos elétricos. Okay? Os elétricos são veículos que circulam sobre carris e que se destinam ao transporte coletivo de passageiros, sendo que a barrazinha na horizontal indica a estes condutores a obrigação de parar. Portanto, perante este sinal, o condutor do elétrico, por exemplo, é obrigado a parar. Okay? Já perante a barrazinha na vertical, indica a estes condutores permissão para avançar. Okay? Portanto, indica então aos condutores dos elétricos, por exemplo, permissão para avançar. Contudo, reforço que este tipo de sinalização serve então para regulamentar o trânsito dos veículos afeto ao transporte público de passageiros, por exemplo, os veículos elétricos que circulam sobre carris. Ok? Está? Em relação aos sinais luminosos, penso que esteja tudo. Ok? Tentei, de uma forma assim mais abrangente, falar dos pontos principais. Tá? Ok? Vamos aqui só fazer a transiçãozinha para a despedida, como se costuma dizer, não é? Obrigado por terem assistido a mais uma aula de código, ok? Estivemos a falar, como repararam, de sinais luminosos. Se quiserem, partilhem a nossa aula aos vossos amigos, aos vossos conhecidos, penso que seja sempre interessante. E sigam, e lembrem-se, terças e quintas-feiras, às 16 horas, estaremos aqui sempre em direto com mais uma aula de código. Obrigado por assistirem. Até breve. Okay?